Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize-lhes, aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Por acaso não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, degolais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. Não fortaleceis as fracas, nem curais a doente, não pondes curativo na que está ferida, não trazeis de volta a desgarrada, e a perdida não buscais, porém dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, porque não há pastor, e se tornaram alimento para toda fera do campo, porque se espalharam. Minhas ovelhas andaram sem rumo por todos os montes, e em todo o morro alto, minhas ovelhas foram espalhadas por toda a face da terra, e ninguém há que as procure, ninguém que as busque. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que dado que minhas ovelhas foram entregues ao saque, e minhas ovelhas serviram de alimento para toda a fera do campo, por não haver pastor, e meus pastores não procuram minhas ovelhas, ao invés disso apacentaram a si mesmos, e não apacentam minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu sou contra os pastores, exigirei deles minhas ovelhas, e farei com que cessem de apacentar as ovelhas, e os pastores não apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não mais lhes servirão de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas, e as buscarei. Assim como o pastor busca seu rebanho no dia em que está em meio de suas ovelhas espalhadas, assim buscarei minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. E eu as tirarei dos povos, e as ajuntarei das terras, eu as trarei para a sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes de águas, e em todas as habitações daquela terra. Em bons pastos eu as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua pastagem, ali se deitarão em boa pastagem, e em prósperos pastos serão apacentadas sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas, e eu farei elas se deitarem em segurança, diz o Senhor Deus. Eu buscarei a perdida, e trarei de volta a desgarrada, porei curativo na que estiver ferida, e fortalecerei a enferma, mas a gorda e a forte destruirei. Eu as apacentarei com julgamento. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta que comais o bom pasto, para terdes que pisotear com vossos pés o resto de vossos pastos? E não vos basta as águas limpas, para sujardes o resto das águas com vossos pés? Minhas ovelhas terão de comer o que foi pisoteado por vossos pés, e beber o que foi sujo por vossos pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com o lado e com o ombro, e com vossos chifres chifrais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto eu salvarei minhas ovelhas, para que nunca mais sirvam de saque, e julgarei entre ovelha e ovelha. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, a meu servo Davi, ele as apacentará, e ele será o pastor delas. Eu, o Senhor serei o Deus delas, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. E farei com elas um pacto de paz, e farei cessar os maus animais da terra, e habitarão no deserto em segurança, e dormirão nos bosques. E farei com que elas e os lugares ao redor de meu monte sejam bênção, e farei descer a chuva em seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará seu produto, e estarão em segurança sobre sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas de seu jugo, e as livrar da mão dos que se servem delas. E não mais servirão de presa às nações, nem as feras da terra as devorarão, pois habitarão em segurança, e não haverá quem as espante, e lhes despertarei uma plantação de renome, e não mais serão consumidos de fome na terra, nem serão mais envergonhadas pelas nações. Assim saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, sois ovelhas humanas do meu pasto, eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus.